Pronto, já está gravando nossa aula, vamos dar início, então, à aula de hoje. Só vou repetir novamente, porque por causa da gravação, hoje e amanhã teremos aula síncrona, e na semana que vem nós teremos aulas assíncronas. Então, na quarta-feira vai disparar uma lista de exercícios sobre a primeira lei de Mendel, e na quinta-feira sobre a segunda lei de Mendel. E aí depois vai disparar uma gravação com as correções dessa atividade. Ok? Então, vamos lá. Deixa eu aqui colocar o meu slide. Achei que já estava. Não, a lista vocês vão poder responder até a próxima aula síncrona, entendeu? Bom, vamos lá. Então, meninos, bom dia. Hoje a gente vai falar sobre primeira lei de Mendel. Então, desculpa, a gente vai falar sobre herança mendeliana, primeira e segunda lei de Mendel, hoje mais especificadamente sobre primeira lei de Mendel. Então, quando a gente fala da genética, existem 3 marcos extremamente importantes dentro da genética. Primeiro, Gregor Mendel é o primeiro marco, porque a partir de Gregor Mendel, a gente começa a entender que as características são hereditárias. Então, existe uma herança onde genes são transferidos de pais para filhos, ou genes são transferidos entre as gerações. Até esse momento, a gente sabe que as características elas são passadas, mas a gente não sabe exatamente qual gene que está ligado a essa característica. Então, por isso que, por exemplo, na nossa disciplina de genética, a gente só estuda o conceito de Gregor Mendel e as suas extensões que vieram depois. Com a descoberta da estrutura de DNA por Watson e Crick, é que então a gente vai começar a ter ideia dos genes. Então, os genes que são essas características que são herdáveis entre os indivíduos. Então, a gente passa genes para os nossos descendentes. E através desses genes é que as características que foram observadas por Mendel, elas se manifestam. Até esse exato momento, a gente tem a estrutura do DNA, a gente já tem o gene, sabe exatamente para que serve, mas o terceiro marco da nossa genética é um marco muito mais recente, onde a gente tem o projeto Genoma, onde a gente já sequenciou todos aqueles genes. E a partir disso, a gente consegue já saber, por exemplo, a composição genética de um indivíduo e saber exatamente o que gene está relacionado com qual característica. Então, isso traz um ganho muito maior para a genética. Antes da gente falar, a primeira coisa de Mendel, a gente tem que, basicamente, trazer alguns conceitos para vocês, o conceito principalmente de herança. Herança nada mais é do que a transferência de características de uma geração paternal para a sua prole. Então, é a transferência de genes de pais para filhos. A primeira herança que a gente tem é a herança que nós chamamos de herança mendeliana, que é o clássico, que foi o que Mendel viu. É a presença de Azão com Azinho, Bzão com Bzinho, e como que isso se manifesta. Essa herança ela pode ser de maneira autossômica, que é quando ela é ligado aos genes, a todos aqueles cromossomos que não estão nos cromossomos sexuais, e a herança é ligada àqueles genes que estão dentro dos cromossomos sexuais. Mas não se preocupem que a gente vai falar disso bem detalhadamente, ok? Com o passar do tempo, a gente começou a observar que nem tudo que Mendel falava, Mendel tinha descrito, se aplicava a todas as características. Então, a partir disso, alguns pesquisadores foram trazendo outros conceitos, que é o que a gente chama de extensão do mendelismo, extensão da herança mendeliana. Então, além da herança mendeliana, temos outras heranças, como, por exemplo, codominância, dominância incompleta, polialelia e alelos letais. E também a gente descobre que, além da extensão, existem
a herança mendeliana, mas existem alguns fatores que podem interferir nessa herança, como o que nós chamamos de penetrância, expressividade, início da idade e interação gênica. Então, com o passar do tempo, a gente vai vendo que o que Mendel descreveu é muito mais complexo do que realmente só aquilo que ele tinha dito. E por isso a gente começa a trazer uma correlação, principalmente dos genótipos para o fenótipo, uma correlação mais fidedigna. E grande parte da nossa disciplina é justamente a gente trazer essa parte. Então, a gente vai trazer essa característica, a gente vai estudar todas essas características, muitas coisas vocês já viram na escola, no ensino médio, mas a gente vai aprofundar também em outras características. Depois desse processo, a gente vai ver algumas aplicações, então, genética médica, mutações, alterações cromossômicas, e, por fim, a gente termina a nossa disciplina em algumas aplicações, como, por exemplo, o melhoramento genético, ok? Bom, o que é importante que vocês saibam? Deixa eu aqui mostrar o meu laserzinho, que eu gosto de dar aula com ele. Bom, então, a gente normalmente sabe que existe um determinado organismo. Esse organismo, normalmente, ele é formado por a sua anatomia, a sua forma, a sua fisiologia, que é como o seu corpo funciona, e também pelo seu comportamento. Todas essas três características, elas são influenciadas por funções celulares, como metabolismo, sinalização, motilidade, mitose, adesão, resposta ao estresse. Então, neste conjunto é que a gente tem uma série de genes que podem estar envolvidos. E esses genes, eles nada mais são do que uma parte do genoma do indivíduo. Esse genoma é convertido em um RNA, e esse RNA é traduzido em uma proteína, e o conjunto dessas proteínas é que vão levar uma rede, que é essa rede, então, que vai ser responsável por todas as funções celulares. Ou seja, a gente pode dizer que o indivíduo nada mais é do que um conjunto de proteínas. Então, um conjunto de proteínas funcionais que vem de uma origem do genoma, ou seja, vem uma origem daquele DNA que tem os genes, e esses genes, então, convertem em proteínas que vão ser funcionais e que vão dar toda a função celular e todo o fenótipo do indivíduo. Ok? Motilidade é a característica de movimentação de células. Por exemplo, o espermatozoide. Então, o espermatozoide, ele se movimenta. Algumas células, a gente vai ter algumas células no nosso corpo, principalmente macrófagos, neutrófilos, que vão ter a capacidade de fazer alguns movimentos. Então, essa motilidade é o que está ligada a este processo. Bom, antes da gente entrar basicamente na nossa disciplina, a gente vai falar de algumas características básicas. A primeira característica é o que é gene. Gene nada mais é do que um fator genético ou uma região do DNA que determina uma determinada característica. Então, ele determina uma característica, ou ele ajuda a determinar uma característica. Então, por exemplo, nós indivíduos, nós somos formados por pares de cromossomos. Um cromossomo que vem da sua mãe e um cromossomo que vem do seu pai. Dentro daquele cromossomo, você vai ter uma série de genes. E cada genes você vai ter dupla presença deles. Então, uma cópia daquele gene que veio do seu pai e uma cópia do gene que veio da sua mãe. E é esses genes que vão dar justamente as nossas características, o produto desses dois genes que vão dar as nossas características. Por isso que esses genes, eles apresentam no mesmo cromossomo, um do pai e um da mãe, e na mesma posição. Por isso, eles são chamados de alelos. Os alelos, na verdade, nada mais é do que uma forma alternativa de um gene, sendo um em um cromossomo, outro em outro cromossomo. A localização daquele gene no cromossomo, ela é chamada de locus, que é a região específica dentro de um cromossomo, aonde um alelo, ou seja, uma cópia de um gene, ela permanece. E o genótipo do indivíduo
nada mais é do que a constituição genética desses dois alelos. Sendo que, o fenótipo nada mais é do que a expressão daquela característica. Então, por exemplo, você pode ter os genes ligados à produção dos olhos azuis. A manifestação é o fenótipo, ok? Então, vamos aqui. A primeira coisa que vocês precisam entender é que, normalmente, cada cromossomo, nós vamos ter duas cópias. Os cromossomos se apresentam aos pares. Então, a gente tem 2 cromossomos 21, 2 cromossomos 13, 2 cromossomos do tipo 18. Então, o produto da nossa característica genética é a combinação do resultado de cada um daqueles cromossomos. Entendido? Eu vou explicar um pouquinho mais para frente, vai ficar mais fácil. Vou voltar nessa figura mais para frente. Bom, um indivíduo homozigoto é um indivíduo que apresenta os dois genes naquele alelo iguais. Então, eles são a mesma característica. O indivíduo heterozigoto é aquele que apresenta esses genes diferentes. Por eles serem diferentes, é que eles recebem letras diferentes, como aqui. Aqui é o Rzão e aqui é o Rzinho. Você sabe que esse Rzão é um tipo de gene e esse Rzinho é outro tipo de gene. Mas como assim, Lucas? Como assim você está falando tipos de genes diferentes? Os genes, eles normalmente, voltando no desenho anterior, eles têm a sua constituição praticamente igual. Só que existe uma modificação. Então, aqui, se você observar, ele é C-T-A-A-A-T. Aqui, ele tem essa mudança de C para A. Ele continua produzindo a mesma proteína, só que de maneiras diferentes, entendeu? E isso vai resultar futuramente em fenótipos diferentes, em características de manifestações diferentes. A gente vai entender daqui a pouquinho como que isso acontece, ok? Não vou adiantar. Tudo começa na genética clássica, na genética, ou que a gente também chama de genética mendeliana, através de Mendel. Mendel era um monge, Gregor Johann Mendel, e ele fez experimentos com ervilhas cultivadas no jardim dele, num mosteiro. Por ele ser um monge, ele morava num mosteiro, e nesse mosteiro ele fez esses experimentos com essas ervilhas. Em 1965, ele apresenta o primeiro trabalho sobre essas heranças que podem acontecer com essas plantas, principalmente com o processo de cruzamento entre essas ervilhas. No entanto, apesar dele ter apresentado em 1866, somente em 1900 é que os trabalhos de Mendel realmente são descobertos. E aí, através de outros pesquisadores, é que, então, a teoria de Mendel é colocada, então, em prática. Ela é reforçada, ela é retestada e ela é colocada em prática. Bom, Mendel, ele nasce na Tchecoslováquia, antiga Tchecoslováquia, em 1822. Ele vai estudar filosofia em 1840, e em 1840 ele entra no monastério em Brno, lá na Eslováquia. E lá, no monastério, ele adota o nome de Gregor. É tanto que ninguém até hoje sabe qual foi o nome original de Mendel. Então, esse nome é um nome que ele adquiriu após se tornar monge. Em 1951 até 1953, ele vai para a Universidade de Viena, ele sai de Brno e vai para a Universidade de Viena, e aonde ele estuda tanto física e botânica. E aí, então, em 1854, ele volta para ser professor dentro do monastério. E aí, então, em 1850, é que ele faz os primeiros experimentos com hibridização, onde ele vai trabalhar, ele fica, então, trabalhando nesses experimentos até 1896, quando ele é eleito abade do monastério. Então, ele é eleito o chefe do monastério. Então, em 1888, ele morre com problemas renais. Então, por exemplo, ele nunca vivenciou
os experimentos a glória dos experimentos que ele teve, que lembre-se que eu falei para vocês que somente em 1900 que os trabalhos deles foram considerados. Então, Mendel ele já tinha falecido, então as anotações dele são encontradas e a partir disso, então, é que a genética ela surge. Por que esses experimentos de Mendel deram certo? Justamente porque foi com ervilha. Se ele tivesse trabalhado com qualquer outra planta, provavelmente não tinha dado certo nenhum dos experimentos. A ervilha, ela é de fácil cultivo, principalmente nos canteiros. Ela tem característica contrastante e ela é de fácil observação. Então, por exemplo, você tem ervilhas verdes e amarelas, flores roxas e brancas, e isso é fácil de você conseguir observar essas diferenças. Ela é uma planta de ciclo bastante curto, e isso é extremamente importante, porque se fosse uma planta que demorava gerações para produzir seus descendentes, isso ia ser impossível de ser observado. E, além disso, ela gera um grande número de descendentes, porque ela gera um grande número de sementes, e ela consegue se reproduzir por autofecundação. Então, por isso, as linhagens são linhagens puras. Já vou falar. Então, as características que Mendel ele trabalhou foi justamente características que eram fáceis de ser vistas. Então, ele comparou, por exemplo, sementes verdes com amarelas, lisas com rugosas, a flor roxa com a flor branca, a baga lisa com a baga rugosa, a baga verde com a baga amarela. Ele comparou também a posição das flores, que podem uma posição mais central e uma posição mais apical das flores, e tamanhos da planta da ervilha. Então, ele conseguiu comparar todas essas características. Então, com isso, surge a primeira lei de Mendel, que é o que nós chamamos de primeira lei de Mendel, ou também de monohibridismo. Então, essa primeira lei, vocês podem encontrar em muitos lugares como monohibridismo, não só como primeira lei de Mendel. Então, é o hibridismo, ou seja, a troca entre duas espécies baseada em um único gene. Ok? Então, novamente, o experimento de Mendel, ele deu super certo, porque ele trabalhava com ervilhas, e essas ervilhas são um bom modelo experimental. Antes de começar ao modelo experimental, ele precisou fazer uma série de confirmações para ver se aquela espécie era pura. Então, se aquela espécie... Ana Júlia, no final da aula, falou sobre a pesca 1, tá? Deixa eu continuar a aula, aí depois eu explico ao final da aula, me relembre para eu falar da pesca no final. É só para não cortar a linha de raciocínio, tá bom? Então, ele trabalhou com ervilha justamente porque a ervilha era um bom modelo experimental para trabalhar. Então, era fácil ver a cor das flores, era fácil ver se a ervilha era lisa, se a baga era lisa, se a baga era rugosa. Então, era bem tranquilo para trabalhar com esse processo. Então, a primeira coisa que Mendel ele precisou fazer é evitar que essas plantas elas cruzassem aleatoriamente. Então, a primeira coisa que ele fez foi remover os estames. Então, para quem não lembra dos estames, os estames é a parte masculina da planta, aonde basicamente tem o pólen. Então, ele tirou essas partes das plantas para que evitasse uma fecundação que não era o que ele esperava. Então, para que a fecundação acontecesse de maneira correta, ele pegou justamente o pólen de uma das plantas, da planta que ele queria cruzar. Então, por exemplo, essa planta aqui tinha a flor roxa, e ele queria a flor branca, desculpa, e ele queria cruzar com a flor roxa. Ele pegou justamente o pólen dessas plantas com um pincel e ele inseriu aqui na região do carpelo. O carpelo é a região feminina da planta. Então, ele fez o cruzamento entre elas através desse processo. Então, ele removeu da flor roxa
justamente os estames, porque ele não queria que essas plantas entrassem em autofecundação, ela mesma se fecundasse, e ele fez uma fecundação artificial da flor branca para a flor roxa. E aí, então, após esse período, ele foi vendo as gerações como que isso acontecia. E depois, para uma segunda geração, ele permitiu com que essas plantas elas sofressem o que a gente chama de autofecundação. Então, na segunda geração, na segunda vez que elas cruzaram, ele não tirou o estame, ele só tirou na primeira vez. Entendido? Então, novamente, então ele tira o estame da primeira, ele faz a fecundação artificial utilizando um pincel, onde ele carrega o pólen da branca para a roxa, e logo depois ele espera para ver a fecundação. Então, logo depois que teve a primeira geração, que a primeira geração formou, ele permitiu que essa primeira geração ela fizesse o processo de fecundação, de autofecundação, ok? Ela fecundasse ela mesma, certo? Então, vamos lá. Vamos pegar o exemplo da semente amarela com a verde. Então, ele fez isso com várias características. Então, a gente vai pegar essa daqui. Então, ele pegou aquela planta que tinha sementes amarelas e fecundou aquelas que tinham a semente verde. Então, após esse processo, ele obteve, na primeira linhagem, somente plantas amarelas. Então, após o processo de fecundação, Professor, o áudio não tá saindo, não. não. Voltou agora. Ixi, vocês perderam que parte? No começo do slide caiu. Tá bom, vou voltar aqui, ok? Obrigada, professor. Bom, então vamos de novo. Então, o que Mendel ele fez? Vamos aqui, o exemplo, ele trabalhando com as sementes, com a cor da semente. Ele pegou sementes que eram plantas que tinham sementes amarelas e cruzou com plantas que tinham sementes verdes. E aí ele observou que na primeira geração, basicamente, todas aquelas plantas que eram híbridas, elas apresentavam a a semente do tipo amarelo. Então, 100% da geração que veio aqui era amarela. E aí, então, ele permitiu a fecundação dessas sementes e dessas plantas, e aí essa fecundação gerou uma segunda geração, e agora essa segunda geração, 3/4 eram do tipo amarela e 1/4 era do tipo verde. Então, novamente aqui. Então, ele pegou aqui uma semente amarela e cruzou com a planta de semente verde. Na primeira geração, lembrando que essa fecundação foi feita de maneira artificial, então ele foi polinizando elas artificialmente. Então, o resultado desse cruzamento gerou, numa primeira geração, todo mundo que era amarelo, e após esse processo, então, ele cruza elas novamente, agora por autofecundação, e esta geração, então, ela tem 3/4 de amarela e a presença da semente verde que volta aqui nessa segunda geração, uma proporção de 1/4. Então, vamos aqui novamente. Então, se eu pegar, por exemplo, essa geração que foi amarela, deixa eu mudar aqui para caneta. Então, se eu pegar essa geração aqui, amarela, e verificar que na próxima geração todas as sementes são amarelas, eu posso chamar essa geração, essa semente amarela, de dominante. Vou colocar aqui só dominante, pronto.
Esta verde, como ela não aparece na geração seguinte, ela é chamada de recessiva. E aí vem uma outra questão de representação matemática, que é a questão das letras. Então, por exemplo, esta letra aqui, essa semente amarela, por dominar, ela ganha uma característica de letra maiúscula. Aqui, como o desenho foi uma figura, ela está em inglês, ele coloca a Y de yellow. Eu vou colocar o A. Então, o A representa a dominância. E o Azinho vai representar o recessivo. Ok? Então, por exemplo, se eu estou dizendo para vocês que um indivíduo ele tem duas cópias daquele gene e aquela característica é uma característica dominante, esse indivíduo vai ser azão. Se eu estou dizendo que aquela característica ela some e ela é recessiva, aquela característica vai ser azinho. Isto eu estou dizendo porque eu estou sabendo que essas duas características são puras. Então, eu sei que Mendel começou de características puras. Ele começou de uma semente amarela, azão, e de uma semente verde, azinho. Então, ao cruzar essas duas espécies, eu cruzo, então, azão com azinho. O cruzamento entre esse alelo com esse alelo dá azinho. O cruzamento desse alelo com esse alelo, azinho. Deste alelo com este alelo, azinho. E deste alelo com este alelo, azinho. Ou seja, eu tenho 100% de azinho, correto? Azinho, como existe uma dominância, ou seja, esse A, ele domina sobre esse azinho, a característica fenotípica, ou seja, a manifestação é amarela, certo? E agora, se eu cruzar esses indivíduos que são híbridos, eles são híbridos porque ele tem um alelo dominante e um alelo recessivo. Um alelo dominante e um alelo recessivo. Se eu cruzar esses indivíduos entre eles, aqui vamos para cá, eu cruzar esse azinho com outro azão e o outro azinho, eu aqui agora, eu tenho azão, aqui azinho, aqui azinho e aqui azinho. Então, aqui agora eu tenho azão, eu tenho azinho aparecendo, e eu vou ter que colocar aqui do lado, porque ele está me impedindo de escrever aqui. Vou colocar aqui. Azinho. Quantos azão eu tenho desses 4? 1 de 4. Quantos azinho eu tenho aqui? Eu tenho 2 de 4. E quantos azinhos eu tenho aqui? 1 de 4. Se eu colocar em porcentagem, os 4 representariam basicamente 100%. Agora, se eu dividir 100% por 4, então a cada 1/4 eu tenho 25%. Então aqui eu tenho 25, aqui eu tenho 50, porque 2 vezes 25, e aqui eu tenho 25%. Então, basicamente, a proporção que veio aqui foi, se eu falar da característica fenotípica, eu tive também 3/4 de amarelo versus 1/4 de verde. Proporção de 3:1. Ok? Alguma dúvida nesse processo, meninos? Tranquilo? Sim? Não? Perfeito, prof. Ok. Então, vou continuar. Ok. Então, basicamente, o produto que Mendel observou
Quando a gente falava do genótipo, foi uma proporção de 3:1. Aqui ele está mostrando o exemplo da flor, mas é a mesma coisa da ervilha. Então, ele observou 3 flores roxas para uma flor branca. Agora, quando ele falava do genótipo, ele observou 1:2:1, que era o final, então, dessa proporção, porque ele tinha um que era totalmente homozigoto dominante, 2 que eram heterozigoto, ou seja, tinha o gene dominante e o gene recessivo, e um que era com os 2 genes recessivos. Esta característica foi chamada justamente de primeira lei de Mendel, porque Mendel viu que tudo se repetia em todas essas características. Ou seja, quando ele cruzou a cor da semente, a proporção foi de 3:1. Quando ele cruzou o tipo da semente, então a semente lisa com rugosa, também foi de 3:1. A cor da vagem foi de 3:1. A forma da vagem, aproximadamente 3:1, então aqui, aproximadamente. A altura, 3:1, 3:1 e 3:1. Então, ele conseguiu uma reprodutibilidade dos seus dados e ele conseguiu ver que essas características, sempre que isso acontecia, permanecia. Foi com isso que surge, então, o que nós chamamos de postulado de Mendel. O postulado ele observou que as análises dos cruzamentos que ele fez levou ele a deduzir que existe primeiro, uma determinação hereditária que transmite essas informações genéticas. Lógico, Mendel não sabia o que estava acontecendo, mas hoje nós sabemos que é a presença dos genes. Então, a combinação daqueles genes que vai dar essa característica. E ele percebeu também que existia um primeiro princípio, que era o princípio da dominância, ou seja, sempre que um indivíduo é heterozigoto, ou seja, ele é azão, azinho, existe uma dominância, onde a característica do azão domina sobre a característica do azinho, faz com que a característica do azinho ela não funcione. E o que se manifeste é o amarelo relacionado à característica do azão. E uma outra coisa que ele percebeu é o princípio da segregação desses genes que estão justamente no gameta. Então, eu estou dizendo que um pai ele tem um azão-azinho e uma mãe tem um azão-azinho. Então, ela pode, para o filho, mandar azão-azão, ou eles podem mandar azão-azinho, ou eles podem mandar azinho, azão-azinho, ou azinho-azinho. Então, aqui eu estou falando da mãe, e aqui eu estou falando do pai. Então, essas características podem ser transmitidas, porque se a gente sabe que lá na meiose, então a meiose tem uma célula 2N, meu desenho é péssimo, viu? Se acostumem com isso. A meiose, ela ao final vai levar à formação de 4 células N. Então, eu estou dizendo que é 2N, ou seja, o indivíduo ele pode ser azão e azinho, significa que ele pode ter a formação de espermatozoide só com azão, só com azão, só com azinho e só com azinho neste processo. Entendeu? Então, quando aqui, se eu estiver falando do pai, eu estou falando de um espermatozoide, aqui um rabinho desse espermatozoide. Então, essas características. Então, a junção deste espermatozoide com o óvulo da mãe, que era azinho, vai levar à formação de um embrião do tipo azão-azinho. É isso que eu estou querendo dizer, ok? Então, ele conseguiu saber que pela formação dos gametas, esses alelos podem se distribuir independentemente um dos outros, e por isso que leva, então, esse tipo de informação, de probabilidade. Então, novamente, no mesmo exemplo. Então, quando eu falo de uma mãe, então eu estou dizendo que essa mãe ela pode produzir um óvulo, que pode ter cromossomos totalmente diferentes. Então, a gente
tem ali um par de cromossomos. Quando esse espermatozoide fecunda esse óvulo, a gente vai levar à formação de um cigoto 2Ns, ou seja, com 2 cópias daquele cromossomo. E naquele cromossomo você vai ter os alelos, que podem ser azão, azinho, aqui pode ser Czinho, Czinho, aqui pode ser Dzão, Dzão, e aqui pode ser Bzão, Bzinho. E isto vai depender da combinação que tinha naquele espermatozoide. Então, se aqui eu tinha um azão e aqui eu tinha um azinho, é por isso que esse indivíduo que foi formado é azão-azinho. Se aqui eu tinha um Bzão e aqui eu tinha um Bzinho, esse indivíduo foi justamente formado dessa maneira. Se aqui eu tinha Dzão e aqui eu tinha Dzão, ou seja, o indivíduo vai ser Dzão-Dzão. E se aqui eu tinha um Czinho e aqui outro Czinho, o indivíduo vai ser Czinho-Czinho. Ok? Tranquilo? Vamos lá. Então, por exemplo, quando a gente fala do nosso cromossomo, o nosso cromossomo vai ter inúmeros genes para justamente determinadas doenças, por exemplo, a presença de leucemia. Então, você vai ter genes tanto no seu pai, genes que vieram tanto do seu pai quanto vieram da sua mãe, que podem levar à formação desse tipo de doença. A mesma coisa de intolerância à frutose, a mesma coisa de galactosemia, que é justamente a não degradação da galactose. Então, isso, na verdade, nós, como indivíduo, somos produtos dos cromossomos que vieram dos nossos pais, tanto do nosso pai quanto da nossa mãe, ok? Então, somente através das características deles, então, é que a gente veio. Eu mesmo vim todo bichado, eu consegui, na minha geração, trazer as doenças que meu pai e minha mãe tinham. Então, eu não consegui nem salvar. Somos lá em casa em 3 irmãos, eu vim com as mesmas crecas que tinha meu pai, que tinha na minha mãe, eu vim com elas somadas. Então, as crecas eram tão dominantes que eu vim com as duas. Eu tenho um irmão mais velho que não veio com nada. E eu vim como irmão filho do meio com tudo, praticamente. Ok? Então, esses cromossomos homólogos que vão definir muita característica, como, por exemplo, o tamanho do nosso pé, a cor do nosso cabelo, nosso tipo sanguíneo, a temperatura, o nosso temperamento. Então, a mãe já fala, essa característica, você puxou muito ao seu pai. Então, exatamente, porque o temperamento está ligado. Claro que não só a característica genética, mas o fator do ambiente pode estar relacionado. É por isso que nem tudo Mendel explica. E a gente vai, então, falar um pouquinho desse processo mais lá na frente. Então, por exemplo, os genes alelos é justamente esses genes que vieram do seu pai e que vieram da sua mãe. Então, você é a combinação desses genes. Então, você é Czão, Czinho, a característica que veio da sua mãe domina a característica que veio do seu pai, e ela, então, que se manifesta. Ok? Então, qual é o significado molecular? Então, durante muito tempo, a gente sabia que tudo isso era só a parte de cruzamento, a gente só ficava no azão, azinho, bezão, bezinho. Hoje, a gente já sabe o que tem cada cromossomo e o que é cada um daqueles processos. Então, hoje a gente sabe que características que são dominantes, ela vem de genes que são funcionais. E eu vou explicar isso daqui a pouco. Funcionais. E característica recessiva vem de genes não funcionais. Opa. Então, por exemplo, por que uma domina a outra? Justamente porque um funciona e o outro não funciona. Isso vai ficar mais claro, não se preocupem, no semestre que vem, quando a gente falar de biologia molecular. Então, vai ficar mais fácil vocês entenderem. Então, voltando naquele desenho anterior, quando a gente falava justamente lá no começo dos indivíduos que eram heterozigotos, então aqui, por exemplo, eu tenho um gene, o gene nada mais é do que uma composição de nucleotídeos, e esses nucleotídeos levam depois à produção de um RNA, e esse RNA leva à produção de uma proteína.
Peraí, quando eu deixo a caneta torta, ele faz esse risco estranho. Proteína. Ok? E, basicamente, o que acontece? Basicamente, acontece que, dependendo da presença... Deixa eu apagar isso aqui tudo. Então, dependendo da presença dos nucleotídeos. Então, por exemplo, a presença desse Czinho aqui leva com que esse gene leve à produção da característica... Peraí. Meu dedo, ele entorta, e aí ele faz esse risco estranho. Então, característica roxa. Dá para vocês entenderem. A gente está escrito um roxo aí, tá? Então, a presença desse Czinho faz com que esse DNA converta em uma enzima e essa enzima seja capaz de produzir característica roxa. Então, por exemplo, esse Czinho, nesse gene aqui, foi trocado por um A. Esse A é considerado uma mutação. É uma mutação. E esta mutação faz com que este DNA não produza esta mesma enzima. Então, a característica ela acontece porque essa enzima aqui foi, então, produzida. Então, indivíduos que são azão, ele tem os dois genes funcionais. Então, tanto esse tem o Czinho, quanto de baixo vai ter o Czinho. E aí, consequentemente, ele consegue produzir enzima e a flor fica roxa. Indivíduos que são azão e azinho, este azinho é a cópia mutante, que não funciona. Justamente porque, ao ela não funcionar, não leva à produção do pigmento na flor. Só que como ele tem o azão funciona e o azão dá a cor. Agora, o indivíduo que é azinho... Eita, peraí que eu não estou achando meu lápis. Aqui. O indivíduo que é azinho, ele tem os dois genes não funcionais, ou seja, ele não consegue nem em uma cópia, nem em outra produzir a cor da enzima. Por isso que azinho leva a cor branca. Então, funcionalmente, os azões e os azinhos é a funcionalidade daquele gene. Hoje a gente sabe. Então, outro exemplo é a comparação justamente das sementes lisas e com as rugosas. Então, por exemplo, o indivíduo que tem a semente lisa, ele é rizão. O indivíduo que tem a semente rugosa é rizinho. Então, se ele é rizão, ele significa que aquela enzima, que nesse caso é SBE, ela é uma enzima funcional. Se ele tem um Rzinho, ela é uma enzima mutada. Então, esses indivíduos que têm o alelo Rzão, eles conseguem converter o amido de uma forma ramificada. Isso a gente vai ver mais para frente na bioquímica o que é isso. E aqueles que são mutados, eles não ramificam, ou seja, eles acumulam açúcar, e por causa do acúmulo de açúcar, entra muita água dentro da semente. E aí, por ela entrar muita água, a semente expande, e quando ela perde, ela fica enrugada. Então, basicamente, é um significado que, ao não ter essa enzima funcional, essa semente, ela fica, então, rugosa. Vocês entenderam essa questão do significado molecular? Então, no colégio, a gente estava muito acostumado a falar de azão, azinho, e azinho. E a gente nunca se preocupou o que é aquilo. Então, o azão significa que aquela é a funcionalidade. O azinho significa que aquela é não funcionalidade. Então, normalmente, azão são funcionais, azinho são não funcionais, e o azão, ele é funcional, porque o azão domina sobre o azinho. Então, o azão funcional domina sobre o azinho não funcional. Ok? Entendido, meninos? Sim ou não? Vamos respondendo aqui no chat, gente. Eu tenho uma dúvida. Diga. A letra maiúscula sempre vai ser dominante sobre a letra minúscula? Sempre
sempre vai ser dominante. A grande característica é que algumas características elas vão vir por causa da letra minúscula. Só é a única diferença, entendeu? Então, por exemplo, algumas doenças vão vir por causa da letra minúscula. Outras doenças podem vir por causa da letra maiúscula. Mas sempre o maiúsculo domina sobre o minúsculo. Perfeito, obrigada. Tá bom? Espera aí que... Aqui, eu não tinha visto que o chat tem algumas perguntas. Matheus está aqui perguntando. Na primeira lei, essa ordem de azão e azinho não tem influência? Na verdade, não tem, mas normalmente a gente coloca o azão na frente, entendeu? Por ele dominar, é só por uma característica. Ellen me pergunta aqui, tem alguma explicação que só pode ter vindo com as doenças? Ellen, bota aí o áudio aí e me explica melhor. Tem alguma explicação que só pode... Só você ter vindo com as... sim, só porque eu ter vindo... Entendi agora, entendi. Aquela característica das crecas. É justamente naquela característica de... aqui, voltando. De 3 para 1. Eu caí no 1, é por causa disso. Entendeu? Então, lá em casa somos 3 irmãos e eu fui o 1, fui o que fiquei com a doença. A questão de personalidade, ela é transmitida, foi a pergunta de Mariana. Mari, não todas as questões de personalidade, a grande maioria, muitos desses processos são influenciados também pelo ambiente. Então, a sua personalidade ela é muito determinada por uma característica genética, mas o ambiente influencia. A gente vai ver isso mais para frente, quando a gente falar de características que influenciam no mendelismo. Bom, então, aparentemente, está tudo tranquilo. Então, vou continuar aqui. Certo, meninos? Opa! Então, aqui novamente. Então, esse significado molecular. Então, aqui ele cruza as sementes lisas com as rugosas. As sementes lisas, elas predominam na primeira geração e, ao serem cruzadas com elas mesmas, com o liso, ou seja, a gente vai ter 3 do tipo liso e uma rugosa. Certo? Justamente porque essa característica. Então, aqui, a gente teria Rzão cruzando com Rzinho. Todas elas seriam Rzão, e aqui eu teria Rzão, Rzinho, e aqui Rzinho. Lembrando que este Rzinho, apesar de ter os 2 genes, domina a característica dominante porque ela é a funcional. Então, aqui eu tenho as 2 enzimas ativas. Aqui eu tenho uma enzima ativa e uma inativa. E essa ativa, então, faz a produção da característica, por isso que essa característica, ela, então, aparece. Na Rzinho, nenhuma das 2 características são funcionais, por isso que a semente é rugosa. Bom, outra característica que é importante é vocês entenderem o que nós chamamos de método de contagem. Então, como que a gente avalia e faz esses cruzamentos? A gente faz o cruzamento através do que nós chamamos de quadrado de Punnett. Então, é o que eu sempre estava fazendo nas contas anteriores. Então, eu separo o azão do azinho, vindo do pai, do azão com o azinho vindo da mãe. Então, esse azão com esse azão, dá azão, azão. Este azão com este azinho, azão, azinho. Este azinho com este azão, dá azinho, azão. Normalmente, a gente troca de lugar, coloca o azão na frente. E o azinho com azinho, azinho, azinho. Então, tem 4 quadrantes. Então, eu sempre vou ter 4. Quantos desses quadrantes são a característica dominante? 1, 2, 3. Então, 3 quartos para 1 dos 4 que tem a característica recessiva. Então, quando a gente fala da característica, a frequência é 3 para 1. Se eu estivesse falando agora das características genotípicas, então aqui, quantos quadrantes são azão? Então, 1 de 4. Quantos são azão, azinho? 2 de 4. E quantos são azinho, azinho? 1 sobre 4. Se a gente falar de porcentagem, aqui eu tenho 25, aqui eu tenho 50,
e aqui eu tenho 25. Por quê? Porque eu tinha 100%, era a minha chance. Então, 25 para cá, 25 para cá, 25 para cá e 25 para cá. Ok? Entendido? Então, vamos lá. Então, aqui, novamente, uma outra representação desse quadrado. Então, como eu posso representar? E eu acho que ele fica... Eu normalmente faço esse tipo de separação. Tem gente que gosta de fazer assim. Azão, azinho com azão, azinho. Então, eu cruzo este com este, azão, azão. Este com este, azão, azinho. Este com este, azão, azinho. E este com este, azinho, azinho. Ok? É a mesma coisa, é só a forma de cruzamento. E aqui também é a mesma coisa. Então, se tem 4, é tudo 4. E aí, 3/4. 3/4 representando o dominante e 1/4 representando o excessivo. Bom, outra coisa. Normalmente, no caso de Mendel, ele já sabia que esta geração ela era pura, certo? Só que se eu pegar, vamos dizer que se eu estou trabalhando em uma plantação, como que eu vou saber que todas essas amarelas elas são ou azão, azão, ou azão, azinho? Para isso, a gente sempre cruza através de um cruzamento teste. Então, como que a gente cruza através de um cruzamento teste? Sempre cruzando essas duas espécies, as espécies que a gente tem, com uma planta que a gente sabe que é azão, azinho. Azinho, azinho, desculpa. Se essa planta só der, na primeira geração, sementes amarelas, eu tenho certeza que aqui era um azão, azão, ao eu cruzar com azão, azinho. Porque se só deu amarela, significa que essa geração era azão, azinho. Essa daqui que deu o fruto. Agora, se essa planta for azão, azinho, se eu cruzar ela com azinho, azinho, metade disso daqui tem que ser azão, azinho, e metade disso daqui tem que ser azinho, azinho. Então, para eu saber se aquela linhagem é azão, azinho, ou azão, azão, ou azão, azinho, eu normalmente cruzo com uma espécie que é do tipo azinho, azinho. Então, eu sempre cruzo com um excessivo. Bom, então, quais foram as conclusões da primeira lei de Mendel? Então, que linhagens parentais, elas levam duas cópias idênticas dos seus genes, porque o indivíduo normalmente é diploide, sendo que essas cópias idênticas podem se chamar do tipo homozigoto, mas também, durante a produção desses gametas, essas duas cópias são reduzidas a 1, e aí, então, basicamente, você tem a formação do gameta. Então, basicamente, ele está querendo dizer que um indivíduo que é azão, ele, ao produzir o gameta, ele vai produzir 4 cópias daqueles gametas, todos com o alelo A, azão. É isso que ele está querendo dizer. Outra coisa, que o número de genes, ele é restaurado quando acontece a fecundação. Então, ele está querendo dizer que o espermatozoide carregando o azão, ao encontrar um óvulo com azão, eles vão ser fecundados e levar a um zigoto com a presença daquele azão. Então, Mendel conseguiu chegar a esta característica. No entanto, ele conseguiu ver também que os gametas podem apresentar alelos diferentes. Então, até então, ele estava falando do azão, azão. Mas ele percebeu que podem existir também azões, azinhos. Ou seja, essas cópias diferentes são chamadas de heterozigotos. Deixa eu apagar aqui, para a gente continuar lendo. E que esses alelos diferentes, eles estão presentes em um heterozigoto, eles devem coexistir. No entanto, existe uma dominância do dominante sobre o recessivo e eles têm chances iguais
para ir para um gameta. Então, ele está dizendo que quando ele tem o azão-azinho, o azão domina sobre o azinho. Só que quando se produz os gametas, então, a gente pode ter uma distribuição que é igual. Então, uma célula 2N, ao produzir os gametas, você pode ter 2 gametas com azão e 2 gametas... Epa, deixa eu apagar aqui. Esse último. Ele pode ter, então... deixa eu mudar aqui de novo, de lápis para borrar. Aqui é laser. Então, você pode ter 2 gametas com azão e 2 gametas com o azinho, ok? Então, por essas razões, é que a conclusão de Mendel foi um pioneirismo no uso tanto da matemática para resolver essas questões biológicas. No entanto, até 1900, os trabalhos deles não foram reconhecidos e somente em 1900 é que 3 pesquisadores, que foram De Vries, Correns e Tschermak, que, trabalhando independente, eles descobriram e eles divulgaram os dados de Mendel, ok? Outra coisa que é muito importante a gente saber é que essa herança, ela pode ser autossômica. Autossômica significa que ela vem dos cromossomos não sexuais e ela pode ser dominante, ou como, por exemplo, a acondroplasia, que é uma espécie de um nanismo, ela é dada principalmente pelos genes dominantes. Então, só acontece quando existe azão-azão ou azão-azinho naquele indivíduo. Mas a gente tem características que são recessivas, ou seja, elas só aparecem quando são azinho-azinho, como, por exemplo, albinismo, fibrose cística, fenilcetonúria, doença de Tay-Sachs, mas não se preocupe que a gente vai falar sobre isso mais para frente. Bom, quero fazer um exercício rápido aqui com vocês, antes da gente terminar nossa aula. Então, em abóboras, a cor do fruto, ela pode ser branca ou ela pode ser amarela. Ok? E ela é controlada por um par de genes. Uma planta homozigota com frutos brancos, então eu sei que branco foi cruzado com amarelo. Ao final desse produto, a gente só teve frutos brancos. Quem domina? Quem domina, basicamente, é o fruto branco. Porque se na descendência eu só tive fruto branco, a dominância vem dele. Então, eu posso caracterizar eles, então, como Bzão, Bzão. Aqui, como é o dominado, Bzinho, Bzinho. E o fruto desses cruzamentos, então, se eu tenho aqui Bzão, Bzão cruzando com Bzinho, Bzinho, aqui eu vou ter Bzão, Bzinho, Bzão, Bzinho, Bzão, Bzinho, Bzão, Bzinho. Então, 100% Bzão, Bzinho, certo? Então, o cruzamento dessa descendência, então, ao cruzar esse daqui, esse Bzinho, Bzinho, cruzar eles, eu tive 132 abóboras. Então, vamos lá. Então, ele cruzou, então, Bzão, Bzinho, com Bzão, Bzinho. Então, aqui teve Bzão, 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 Bzinho, Bzão, Bzinho, e aqui Bzinho, Bzinho. Se eu divido 132 abóboras, ele não está me dizendo quantas ele é de cada, ele depois vai me perguntar isso. Eu tenho basicamente 132 abóboras dividida por 4, dá mais ou menos 33 abóboras para cada. Então, eu tenho 33 aqui, 33 aqui, 33 aqui, 33 aqui. E aí ele me pergunta, quantos frutos são amarelos e quantos frutos são brancos? Bzão, Bzão é branco. Bzão, Bzinho, branco. Bzão, Bzinho, branco. E Bzinho, Bzinho, amarelo. Então, basicamente, eu tenho brancos 99 e
amarelos, 33. Correto? E a outra coisa que ele me pergunta, que está aqui no meio, é quantos desses 132 são homozigotos? Quem é homozigoto? Bzão, Bzão e Bzão, Bzinho. Então, eu tenho 66 homo e 66 heterozigotos. Ok? Então, aqui, nosso resultado. Então, 99 frutos brancos e 33 frutos amarelos. A mesma coisa aqui, 33 dominantes e 33 recessivos. Agora, outra conta rapidinha. Então, no porquinho da Índia, o pelo pode ser preto ou pode ser marrom. Então, cruzando os homozigotos pretos com homozigotos marrons, a gente teve somente animais do pelo preto. Então, a gente já sabe que o preto é o dominante. Por quê? Porque a F1 veio toda preta. Então, esses indivíduos F1 foram retrocruzados com animais de linhagem do pelo marrom e eles foram retrocruzados com animais de pelo marrom e produziu 96 indivíduos. Quantos que esperam que tenham pelo marrom? Então, vamos lá. Então, eu tenho pezão, pezão como preto e pezinho, pezinho como marrom. Aqui é preto, aqui é marrom. Então, primeiro eu tive o cruzamento de pezão, 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 pezinho, e deu todo mundo pezão, pezinho, porque ele já está dizendo que todos foram pretos. Aí ele quer que eu cruze entre eles. Então, eu vou ter pezão, pezinho aqui, pezão, pezinho aqui, aqui, pezão, 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 pezinho, pezão, pezinho, e aqui pezinho, pezinho. E aí ele está me perguntando, ele está me dizendo que 96 descendentes, que ele teve 96 descendentes. Quantos se espera que tenha o pelo marrom? Então, 96 dividido por 4. Deixa eu fazer aqui a conta rápida, que eu já esqueci na cabeça, gente. Vocês acreditam? 96 dividido por 4, 24. Muito bem, ainda bem que a gente tem uma calculadora aqui do lado. Então, quantos animais que tem pelo marrom? Somente, não é esse, não é esse, não é esse, é somente esse daqui, ou seja, 24 animais. Ué? Pelo marrom. Tá errado aqui, gente. Esses indivíduos... Ah, gente, desculpa, eu errei o cruzamento, porque eu não li direito. Peraí, vamos voltar tudo de novo. A pessoa anta, que ela não leu o cruzamento que ele está pedindo. Então, ele está perguntando, depois que aqueles animais pezão, pezinho, eu retrocruzasse com animais de pelo marrom. Anta. Ou seja, pelo marrom é pezinho, pezinho. Lógico que ia dar errado, né? Ou burrice. Então, vamos lá. Pezão, pezinho, um pezinho, pezinho. Então, aqui é pezão, pezinho. Aqui é pezão, pezinho. Aqui é pezinho, pezinho. E aqui é pezinho, pezinho. Ou seja, esses animais são marrons. Ou seja, 48. Burro. Bora lá. E a última questão para a gente encerrar nossa aula de hoje é: João tinha um gato chamado Sam. Quando João cruzou o Sam com uma gata preta, ele obteve uma linhagem de metade branco, metade preto. Quando os gatinhos pretos cruzaram entre si, todos os filhotes eram pretos. Com base nos resultados, você concluiria que o traço recessivo é a cor preta ou com a branca. Então, vamos lá. Então, Sam, ele não me diz a cor de Sam, então eu não sei. Então, Sam, primeiro, ele cruzou uma gata preta e ele obteve metade branco e metade preto. Quando os gatinhos pretos, então esses gatinhos pretos, eles cruzaram com pretos, todos os filhotes, eles vieram pretos. Então, com base nos resultados, você conclui que o traço recessivo é a cor preta ou a cor branca.
Só essa última afirmação já me diz que 100% dos animais são pretos, que a cor preta é a cor dominante. Então, aqui, quando eu venho aqui, basicamente, o primeiro cruzamento era de um cruzamento de um animal de Sam com um animal preto, e só deu 50%. Então, basicamente, esse cruzamento só pode ter vindo de cruzamento de uma gatinha preta com Sam. E Sam, ele era homozigoto recessivo, ele era azinho. Por isso que, na primeira geração, eu tenho 50% azão-azinho e 50% azão-azinho. Ao eu cruzar, basicamente, esses animais com pretos, gente, vocês perceberam que eu me atrapalhei de novo, né? Eu normalmente não me atrapalho, mas hoje eu não sei o que está acontecendo. A dominância, na verdade, é uma dominância recessiva. Gente, eu não sei o que aconteceu hoje, que hoje eu me atrapalhei todo com essas questões. E olha que eu bolo a questão e eu mesmo me atrapalho. Então, vamos de novo. Aqui, gente, desculpa. O Sam era um animal do tipo branco. E a dominância, na verdade, a dominância é a branca. Por quê? Vamos aqui. O Sam, ele é azão-azinho. E ao ele cruzar com a gatinha preta, que era azinho, deu 50% branco e 50% preto. E aí, ao cruzar, porque esse gatinho preto que deu, eram todos azão-azinho com azinho. Entendeu? Desculpa. Esses gatinhos que vieram pretos, vieram todos do tipo azinho. E aí, eu, ao cruzar azinho com azinho, eu só tenho azinho. Então, eu tenho 100% de preto, ou seja, a dominância é a branca e a preta, que é a recessiva, viu? Meninos, me desculpem por esse erro, mas eu acho que faz tanto tempo que eu não dou genética, faz 2 anos que eu não dava a disciplina de genética, que eu me confundi nesses cálculos, mas nesse não vai se acontecer, novamente. Meninos, alguma dúvida nesse processo? Tem alguém que está com o áudio ligado? Alguma dúvida? Sim, não, talvez. Tá tranquilo, professor. Tá tranquilo? Ok. Então, deixa eu aqui descartar essas anotações. Bom, meninos, por hoje é só. Amanhã, então, a gente continua a parte da segunda lei de Mendel. Eu gosto mais da segunda do que da primeira. E aí, então, a gente vai conversando, certo? Homozigotos são só aqueles que têm alelos iguais. Sim, Thiago, são só aqueles que têm alelos iguais. Ok? Então, meninos, até amanhã, na próxima aula. Deixa eu ver se não tem nenhuma pergunta que acabou ficando. O Thiago já tinha... Você falava sobre a pesca, professor, mandou lembrar, senhor? Ah, sim. Então, a pesca, meninos, a pesca é ao final do módulo. Vocês vão entregar a pesca, cada uma referente a uma aula. Deixa eu só projetar para vocês um exemplo de pesca, para ficar bem fácil aqui para vocês. Rapidinho, um segundo. Então, aqui, pronto, achei aqui, deixa eu só projetar para vocês. No final da unidade. Então, lá no cronograma, já tem exatamente o dia que vocês vão entregar. Então, por exemplo, teve a pesca de hoje, que é a lei de Mendel, primeira lei de Mendel. Vocês vão fazer uma pesca referente à primeira lei de Mendel. A aula de amanhã, segunda lei de Mendel. Uma pesca segunda, explicando. Então, aqui, cadê um exemplo? Vou mostrar para vocês. Então, aqui, na verdade, era de biomol, mas aqui dá para a gente utilizar o mesmo exemplo. Então, é uma espécie de um resumo. Então, vocês vão tentar cobrir o assunto mais amplamente possível, de uma maneira resumida também, claro. E só pode ser em uma folha. Então, vocês vão fazer à mão mesmo, explicando os conceitos, explicando as características, tudo isso que eu tenho falado para vocês. Então, vamos pensar que vocês estão fazendo uma prova normal comigo. Vocês vão fazer a colinha de vocês. Só que, claro,
Aí vocês não vão fazer uma prova, vocês vão entregar diretamente a cola. Então, vocês vão resumir os conceitos e baseado nessa folha da pesca que eu vou fazer a correção de vocês. Então, eu tenho alguns pontos-chave que eu acho que vocês devam fazer e vocês, então, vão, a partir daí, então, me apresentar esse material. Vocês vão tirar a foto e vão colocar lá no Classroom. Próximo da época da entrega da pesca, lá no Classroom vai disparar um exercício. Ó, entrega da pesca até dia tal. Entrega da pesca 1. Então, vocês vão ter até aquele dia para entregar. Então, a aula de hoje, vocês vão resumir essa aula de hoje em uma folha. Não é frente e verso, é só na folha. Vão fazer todos os conceitos e depois vocês vão me entregar, ok? Alguma dúvida, meninos? Não, folha com frente e verso, não. Só frente. Ok? Qualquer coisa, se vocês tiverem dúvidas e vocês falam assim, Lucas, bate o olho, tá certo? Não vou corrigir, mas eu falo assim, não, é assim mesmo. Aí eu posso olhar para vocês. Ok? Então, meninos, por hoje é só. Deixa eu parar aqui a apresentação. Vou parar a gravação. Vanessa, muito obrigado por ter ficado até esse momento. Viu? Eu vou passando as aulas com mais antecedência para você também. Tá bom? Aí, Linara, hoje você já faz pesca da aula de hoje, mas aí você só entrega quando finalizar o módulo, mas você já pode começar a fazer a pesca de hoje, entendeu? A pesca da primeira lei de emenda. Tá bom? Tchau para vocês, até amanhã. Tchau, Pro. Obrigado pela aula. Nada. Tchau, professor. Tchau, Leonardo. Tem que fazer uma da outra aula também, ou não? Oi? Da primeira aula tem que fazer uma também? Não, introdução não precisa, Ezequias. Só de hoje, né? Só de hoje. Tá certo. Valeu, Lucas. Tchau, tchau. Tchau, Denilson. Oi. Não sei não. Seu áudio tá aberto. Não sei quanto tempo ficou, desliguei porque já tinha uns 20 minutos já, pelo menos. Tem que conferir se foi o suficiente. Então, meninos, tchau pra vocês. Já parei, eu acho que eu já parei a gravação. Vou parar agora. Não, porque eu